Boa tarde a todos. Vamos iniciar mais uma videoaula de Teoria Geral do Direito Privado 1. Hoje é terça-feira, 25 de agosto. Bom, esse será o primeiro de uma série de pequenos vídeos que tratarão do momento da concepção até o nascimento com vida do ente potencialmente pessoal ou de um ente que possivelmente ou potencialmente poderá ser uma pessoa natural, não é? Então nós estudamos o nascimento com vida como o início da pessoa natural, a morte encefálica como sendo o fim da pessoa natural, investigamos vários problemas que circundam essas duas fases da vida, e agora nós iremos recuar ainda mais e vamos para o momento da fecundação. Nós iremos tratar, inclusive, em vídeos futuros, do problema do embrião in vitro, da pesquisa com células embrionárias. Mas agora nós vamos falar só da fecundação. Depois, posteriormente, teremos outros vídeos. Muito bem. O planejamento familiar. O planejamento familiar tem se mostrado no Brasil como um problema da modernidade, um problema da atualidade, melhor dizendo. Era curioso porque na década de 80 era comum famílias de classe mais baixa terem 10, 11, 12 filhos. E sem nenhuma ação coordenada do Estado, essa taxa de natalidade diminuiu e as famílias diminuíram substancialmente. Hoje essas famílias têm 1, 2, 3 filhos no máximo. Há algumas teorias que tentam explicar essa diminuição da família, diminuição do número de filhos que o casal tem, e eu acho que a mais acertada é a que coincidiu com o uso de preservativos para a prevenção do HIV. Então, um efeito colateral, vamos dizer assim, do uso de preservativos para a prevenção do HIV acabou servindo também como um método anticoncepcional. Por que eu falo que é um problema moderno? Porque o adiamento da maternidade está ocorrendo de forma cada vez mais forte. A idade ideal biológica, repito, do ponto de vista estritamente biológico da mulher, a melhor idade é de 19 até 24 anos. De 19 até 24 anos. Essa data ela parece muito distante dos projetos de vida de universitários que querem pôr em primeiro lugar a sua carreira, a sua independência financeira, para depois, então, vir a ter filhos, né? Primeiro vou passar no concurso para juiz, depois eu posso vir a ter filhos. E isso acaba adiando a maternidade e a biologia, infelizmente, conta o seu tempo. Então, a fertilização assistida tem sido um recurso cada vez mais forte e ocorre em todas as classes sociais. Porque em todas as classes sociais, a mulher sai para trabalhar, não mais fica como dona de casa cuidando dos filhos. E há em muitos lares, a mulher é a principal provedora da família. Portanto, esse adiamento da maternidade, ele ocorre em todas as classes sociais. O que dirá o nosso ordenamento jurídico sobre isso? Bom, a fertilização in vitro. Melhor seria fertilização assistida, porque existem várias outras formas de fertilização, como a injeção de esperma, que são de fecundação assistida. Mas aqui vamos trabalhar a in vitro, que a in vitro é a mais complexa de todas, não é? Então, o que diz a fertilização in vitro? Na nossa Constituição, no artigo 226, estará dito que a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Aqui nós temos que entender família da forma mais ampla possível, como no slide. Não é família homem, mulher, criança. São os diversos e múltiplos arranjos familiares possíveis. Portanto, essa família com diversos arranjos possíveis é considerada pela Constituição a base da sociedade, tendo especial proteção do Estado. E um pouco para frente, nós vamos ver no parágrafo 7º desse mesmo artigo o seguinte:
fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedado qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas. Bom, esse parágrafo 7º traz 3 princípios extremamente importantes. O primeiro deles é a dignidade da pessoa humana, que nós teremos um vídeo só para tratar do conceito de dignidade da pessoa humana. Esse conceito que é arrogado em todos os momentos e pouca gente o define. Mas aqui temos a paternidade responsável, na verdade é maternidade responsável ou procriação responsável, e planejamento familiar livre ou livre planejamento familiar. O Estado ou instituições privadas não podem interferir no planejamento familiar, porque ele é de livre responsabilidade do casal ou dos genitores de uma maneira geral. Então, o parágrafo 7 vai falar em dignidade da pessoa humana, paternidade responsável e livre planejamento familiar. Esses 3 princípios têm que conviver conjuntamente, quanto da paternidade quanto da vivência familiar. E aqui há uma parte muito interessante também, dizendo que compete ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito. Então, o Estado não deve simplesmente se afastar dessa situação e deixar que as pessoas rearranjem a sua sociedade ou a sua família da maneira que quiserem, né? É curioso, falei até sociedade, porque há um bom tempo atrás, as uniões estáveis eram chamadas de sociedade de fato, sociedades não registradas. Bom, indo um pouco além, nós temos a Lei 9.263 de 1996, que ela fala do planejamento familiar. É uma lei específica para regulamentar aquele artigo da Constituição. Lei 9263 de 96. Ela vai dispor o seguinte: o planejamento familiar é parte integrante do conjunto de ações de atenção à mulher, ao homem ou ao casal, dentro de uma visão de atendimento global e integral à saúde. Então, o planejamento familiar é uma questão de saúde pública. Não é algo só que fica na esfera privada. É um problema de saúde pública. No artigo 3º dessa mesma lei, haverá a seguinte afirmação: as instâncias gestoras do Sistema Único de Saúde, em todos os seus níveis, nas prestações das ações previstas no caput, obrigam-se a garantir em toda a sua rede de serviços, no que respeita à atenção à mulher, ao homem ou ao casal, programa de atenção integral à saúde, em todos os seus ciclos vitais, que inclua como atividades básicas assistência à concepção e à contracepção. Vejam bem que o parágrafo único do artigo 3º está falando que o SUS deve propiciar em todas as suas instâncias a atenção à saúde do casal, da mulher, do homem ou do casal ou do arranjo familiar que seja ele qual for. E nós temos na cabeça sempre que o planejamento é só para a contracepção, distribuição de preservativos, distribuição de pílulas anticoncepcionais, distribuição de DIUs e outras tantas possibilidades. Mas o artigo fala também em assistência à concepção, ou seja, a fertilização assistida e a fertilização in vitro também deve ser fornecida pelo Sistema Único de Saúde em todos os seus níveis de prestação, não é? Então, a assistência à concepção também é um problema de saúde pública. E no artigo 4º da mesma lei, ele vai dispor: o planejamento familiar orienta-se por ações preventivas e educativas e pela garantia de acesso igualitário a informações, meios, métodos e técnicas disponíveis para a regulação da fecundidade, tanto para a concepção quanto para a contracepção. Portanto, a ideia da fertilização in vitro é que ela seja fornecida também pelo Sistema Único de Saúde, e não só em clínicas privadas. Nós podemos ver, basta observar, passeando por um shopping ou passeando pela cidade, alguma pracinha, a quantidade de gêmeos e trigêmeos que aparecem.
Isso tudo é derivado de planejamento familiar, fertilização in vitro. É uma taxa de gêmeos muito maior do que o convencional. Então, é até curioso que você começa a conversar com determinados tipos de pessoas, em pouco tempo você chega e o assunto e a gente acaba falando que teve fertilização assistida ou que recorreram à clínica para ter filhos, etc, etc. Isso está se tornando cada vez mais comum. Agora, isso não pode ficar preso na esfera privada. Isso deve ser também um problema de saúde pública. Então, o planejamento familiar, concluindo aqui, ele é direito de todos e dever do Estado. Muito obrigado.